Olá galera, tudo bem? Bom, seguinte, em virtude das chuvas fortes, né, nós não podemos ter aula de forma presencial, então eu estou aproveitando aqui para corrigir aquela atividade que eu disponibilizei lá no Forms, tá bom? Atividade avaliativa, seria esse o nosso cronograma mesmo, né? Iríamos iniciar pela correção dessa atividade, então vamos fazer de forma virtual. Então é o seguinte, primeira questão, lembrando, foram 4 questões lá na atividade, eu já disponibilizei aqui nesse programa, e vamos começar pela resolução do primeiro, tá? Primeiro problema. Então nós temos aqui, considere 3 resistores, R1 com uma resistência igual a 12 ohms, R2 igual a 6 ohms e R3 com uma resistência igual a 4 ohms, associados conforme as figuras abaixo. Bom, conforme a figura abaixo, né? Nós temos 2 associações aí, a primeira, que trata-se de uma associação em série, e a segunda, onde nós temos esses mesmos 3 resistores, só que agora associados em paralelo. E o que a questão nos pede é, a razão entre a resistência equivalente da associação 1 e da associação 2 é. Então lembra que quando a gente fala em razão, nós estamos nos referindo à divisão entre essas 2 resistências equivalentes. A resistência equivalente à primeira associação e a resistência equivalente à segunda associação, como mostrada aqui na figura, tá bom? Bom, vou liberar uma camada aqui, tá? Para adiantar, eu já fiz algumas coisinhas. Então nós temos aqui a primeira associação, tá? Onde estão presentes os 3 resistores associados em série. Já coloquei os seus respectivos valores aí, ó. E lembrando, né, numa associação em série, quando a gente quer encontrar a resistência equivalente, basta apenas somar os valores. Tudo bem? Então fica bem fácil. Olha aqui, ó. R1 vale 12, R2 vale 6, então nós temos aqui, ó, 12 mais 6 mais 4. Tudo bem? O que vai resultar aí em 22 ohms. Beleza? Então essa é a resistência equivalente à primeira associação. Lembrando o que isso significa. Se nós precisássemos retirar esses 3 resistores e colocar apenas um no seu lugar, mas que cumprisse o mesmo papel, a resistência desse novo resistor teria que ser de 22 ohms. Beleza? Tranquilo? Bom, segunda associação, já está aqui, ó, tá? Também os valores de 12, 6 e 4, só que agora nós temos 2 nós aqui, ó. Tudo bem? O primeiro nó e o segundo nó. Só para aproveitar, né, e já ir revisando aí os conceitos, lembrem que quando a corrente chega nesse nó, ela vai se dividir, tudo bem? E existe uma leizinha aí, né? A corrente que entra em um nó é sempre igual à soma das correntes que saem desse mesmo nó, tá bom? Bom, com o objetivo de encontrarmos aí a resistência equivalente a essa nova associação, nós temos que lembrar que 1 sobre a resistência equivalente é igual a 1 sobre R1 mais 1 sobre R2 mais 1 sobre R3, beleza? Então tem uma diferençazinha aí, né, na forma de calcular. É a soma dos inversos aí das resistências. 1 sobre a resistência equivalente, então, vai ser 1 sobre 12, agora eu estou escrevendo mesmo, mais 1 sobre 6, mais 1 sobre 4. Beleza? Lembrem-se sempre, galera, quando se soma ou se subtrai frações, nós precisamos tirar o mínimo múltiplo comum, tá bom? Então, o mínimo múltiplo comum entre 12, 6 e 4 vai ser 12. Caso você não lembre, eu vou fazer aqui no cantinho, já vou apagar, tá? Então, olha só, como é que se tira o mínimo múltiplo comum? 12, 6 e 4, sempre dividindo, né, a partir do menor número maior do que 1, inteiro. Então, eu tenho que por 2 dá certo, aqui vai dar 12 dividido por 6,
12 dividido por 2 dá 6, 6 dividido por 2 dá 3 e 4 dividido por 2 dá 2, tá bom? Podemos dividir por 2 mais uma vez. Então, 6 dividido por 2 dá 3, o 3 permanece aí e 2 dividido por 2 dá 1. Por fim, nós vamos dividir por 3, vai ficar 1, 1 e 1. E aqui, ó, realizando essa multiplicação, nós temos o valor do mínimo múltiplo comum. 2 vezes 2, 4. 3 vezes 4, 12. Portanto, 12 é o mínimo múltiplo comum entre 12, 6 e 4. Bom, vou ver se eu consigo apagar tudo isso que eu fiz agora. Pode ser que eu tenha... Já não deu aqui, vou ter que apagar de outra forma. Estou fazendo isso porque pode ser que eu tenha acabado, né, de escrever sobre uma outra parte aqui, uma interessante. Então vamos lá. Continuando aqui. Prontinho, voltei aqui. Continuando o nosso cálculo. Temos que 1 sobre a resistência equivalente, a segunda associação, né? Vai ser, ó, vou fazer isso nas próximas, eu vou evitar esse passo a passo. Então, caso você tenha dúvida, presta atenção aqui agora comigo, tá? Para que nos próximos exercícios a gente possa pular essa parte. Então, olha só, sempre dessa forma. Divide pelo número de baixo e o resultado dessa divisão a gente vai multiplicar pelo numerador, né? Então, divide pelo denominador, multiplica pelo numerador, que é o número que vai aqui na parte superior da fração. Então, vamos comigo aqui, ó. Apagando aqui. Vamos lá. 12 dividido por 12 dá 1. 1 multiplicado por 1 dá 1. Mais 12 dividido por 6 dá 2. Multiplicado por 1, 2. Mais 12 dividido por 4 dá 3. 3 vezes 1, 3. Tá bom? E aí ficamos com a seguinte situação. Deixa eu dar um espaçozinho maior aqui, né? 1 sobre a resistência equivalente vai ser igual a 1 mais 2 mais 3, 6. 6 sobre 12. Tá? Ó, outra passagem que eu vou evitar nos próximos exercícios. Então, por gentileza, olhem para cá agora, prestem atenção. Nós não encontramos o valor da resistência equivalente, tá certo? Nós encontramos o inverso desse valor, 1 sobre a resistência equivalente. Então, vale aqui aquela regrinha de multiplicar, né, pelos extremos, tá? Então, o que eu vou fazer agora? Vai ficar a resistência equivalente multiplicado por 6, então, símbolozinho aqui, ó, de equivalente, tá? 6 que multiplica a resistência equivalente, que é igual, olha lá, 1 que multiplica 12, né? O 12 que multiplica 1. Então, 1 que vai multiplicar o 12. Logo, a resistência equivalente aqui, a segunda associação representada, é igual a 12 dividido por 6. E 12 dividido por 6 é igual a 2. Ou seja, temos aí 2 ohms como resistência equivalente à segunda associação. Beleza. Mas o que foi que a questão pediu mesmo? Vamos voltar aqui à questão e entender. O que ela pediu foi a razão entre essas duas associações, né? A razão entre a resistência equivalente à primeira associação e a segunda associação. Então, pegando os valores que nós já conhecemos, que nós já determinamos aqui, ó, para a primeira vale 22, o da segunda associação vale 2, então eu venho para cá e faço 22 ohms dividido por 2 ohms. E a resposta é 11. Tá bom? Então,
aqui está a alternativa correta. Dá uma olhadinha aí na questão. Ok? Primeira parte, determinamos aí, ó, só fizemos somar as resistências. Na segunda, somamos o inverso das resistências equivalentes, certo? Soma de fração, lembra, precisou tirar o mínimo múltiplo comum, divide pelo de baixo, multiplica pelo de cima, fizemos o restante das operações e chegamos ao resultado de 2 ohms, tá? No final do processo, divide um pelo outro e chegamos aqui ao número 11. Beleza, galera? Vamos para a próxima questão, então. Vamos lá. Próxima questão é uma questão longa, tá? Então, apesar de simples, ela é longa, então eu já adiantei bastante coisa aqui. Vamos lá, o UERJ de 2019. Resistores ôhmicos idênticos foram associados em 4 circuitos distintos e submetidos à mesma tensão. Observe os esquemas. Então, temos o primeiro esquema, onde nós podemos observar 4 resistores idênticos associados em paralelo. Então, a associação em paralelo. Temos a segunda associação, essa daqui, ó, onde alguns resistores eles estão associados em série, mas também estão associados em paralelo. Então, isso aqui é uma associação mista, né? Se nós pensarmos aqui R1 e R2, como... Deixa eu subir um pouquinho aqui. Aqui, ó. Só para R1 e R2, tá? Então, esses 2 resistores, eles estão em série, porém, eles estão em paralelo aos demais, ok? Então, é isso aí que tem que ter cuidado, né? Nesse ponto que nós devemos tomar cuidado. Trata-se de uma associação mista. Bom, o terceiro esquema, nós temos 2 resistores associados em série, e eles estão, em paralelo, e, ao mesmo tempo, esses 2 estão associados aqui a um terceiro resistor, né? Então, outra associação mista, e mais uma vez, uma associação mista aqui na quarta situação. Se a gente nomear aqui, ó, R1, R2 e R3, esses resistores eles estão em série. R4 em relação a R5 também está em série, mas veja, nós temos os nós aqui, ó, que caracterizam uma associação em paralelo, tá? Então aí a gente vai ter um pouquinho mais de cuidado, vamos resolver com um pouquinho mais de calma. Bom, o que ele pede? Nessas condições, a corrente elétrica de menor intensidade se estabelece no seguinte circuito: 1, 2, 3 ou 4. Galera, seguinte, ó, facinho, tá? É longa, mas não é difícil. Lembra aí da primeira lei de Ohm, tá? Tensão é igual ao produto entre a resistência e a corrente elétrica. Se nós isolarmos aqui o I, que representa a corrente elétrica, nós temos que I é igual a U sobre R. E daí, professor? Seguinte, a resistência ela é inversamente proporcional à corrente elétrica. Olha, resistência, dificuldade ofertada, né, para a passagem dos portadores de carga, ou seja, dos elétrons em movimento aí. Então, o que acontece? Quanto maior é a resistência, maior é a dificuldade oferecida, menor será a corrente elétrica. Então, nosso primeiro papel aqui é encontrar as resistências equivalentes aí. E aí, depois compará-las. Ok? Aquele circuito que tiver a maior resistência equivalente, nele se estabelecerá a menor corrente elétrica. Tranquilo? Então, vamos lá. Primeira situação, como eu disse, eu já adiantei bastante coisa aqui, porque a questão ela é longa mesmo. Então, vamos lá. Estou me referindo a esse primeiro circuito aqui, ok? Vale prestar atenção aqui ao fato de que essa associação aqui, ó, ela é em paralelo, ok? É uma associação em paralelo. Então, para resolver a primeira situação, vou escrever 1 sobre a resistência equivalente
é igual a 1 sobre R1 mais 1 sobre R2. Eu não coloquei 1, 2, 3 e 4 porque todas as resistências são iguais. Então, eu posso chamar simplesmente de R. Tá? Então, 1 sobre R mais 1 sobre R mais 1 sobre R mais 1 sobre R, uma vez que nós temos 4 resistências. Beleza? Bom, professor, soma e subtração de frações, nós precisamos tirar o mínimo múltiplo comum, não é? Perfeito. O que acontece aqui é que o mínimo múltiplo comum entre R, 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 R é o R, tá? É ele próprio. Então, o que acontece? Mesmo que você tente fazer aqui, ó, e vamos fazer, vai. R dividido por R dá 1. 1 multiplicado por 1 dá 1 novamente. Então, ó, o que nós estamos fazendo é divide pelo de baixo, certo? E o resultado você vai multiplicar pelo valor de cima. Só que veja, em todos os casos aí, nós vamos ter R dividido por R, 1 multiplicado por 1, 1. R dividido por R, 1 multiplicado por 1, 1. E estou copiando os sinais. Mais R dividido por R, 1 multiplicado por 1, 1. E no final, você já sabe, né? Vai acontecer a mesma coisa. Então, somando aqui, ó, 1 mais 1 mais 1 mais 1, 4. Tá? Então, aqui o símbolo de equivalência. Isso aqui é equivalente a escrever 1 sobre a resistência equivalente é igual a 4 sobre R. De novo, vou multiplicar cruzado aqui, ó, vai ficar 4 vezes a resistência equivalente, 1 que multiplica R. E por fim, eu pego esse 4, que vai estar multiplicando a resistência equivalente, e passo dividindo. E o resultado é esse aqui. A resistência equivalente é igual a 1/4 da resistência, de qualquer uma das resistências anteriores aqui. Beleza? De novo, o que isso significa? Que se eu precisasse tirar esses 4 resistores e colocar apenas um no lugar que realizasse o mesmo papel nesse circuito, esse novo resistor teria que ter uma resistência de 1/4 do valor de uma delas. Só isso. Beleza? Bom, e o segundo caso, professor? Vamos lá, vamos ver o que acontece no segundo caso. Veja, como vocês podem perceber, nós temos ali, né, já até havia citado, vou mudar de cor aqui, ó, trechos do nosso circuito, onde o que nós temos são associações em série. Então, ó, essa aqui é uma associação em série, essa aqui, ó, é uma outra associação em série, beleza? E essa aqui é uma terceira associação em série. Ok? E em associações em série, nós precisamos apenas somar R mais R. Então, no lugar desses dois resistores, eu posso colocar apenas um, que o valor seja 2Rs. Por que 2Rs, professor? Olha, se eu te perguntar, x mais x dá quanto? 2x. R mais R é igual a 2Rs. Beleza? Vamos para cá. E dessa forma, nós podemos simplificar. Lembra das aulas anteriores, né? O nosso objetivo é sempre simplificar o circuito. Pegar algo que está complexo e levar para a sua forma mais simples possível. Beleza? Vamos fazer isso aqui agora. Olha só. Opa, mudou, né, professor? Mudou sim. O que eu fiz? Antes nós tínhamos 6 resistores. Agora nós temos apenas 3 que estão associados em paralelo. Não entendeu, não? Vamos lá, vamos voltar. Olha só. 2 resistores. Somando esses dois, eu tenho uma resistência de 2R. Somando esses outros 2 resistores, também teremos uma resistência de 2Rs. E esse terceiro par de resistores, somados, também resultará em 2Rs. Então, eu já peguei esse circuito e trouxe para a sua forma simplificada. Aqui, ó. Percebendo agora, né, observando isso aqui, nós podemos perceber o seguinte: trata-se de 3 resistores que estão associados em paralelo. Então, vamos fazer a mesma continha, né?
considerando que a associação também agora é em paralelo. 1 sobre a resistência equivalente é igual a 1 sobre 2R, mais 1 sobre 2R, mais 1 sobre 2Rs. Bom, de novo, o mínimo múltiplo comum entre 2Rs, 2Rs e 2Rs é 2Rs, tá? Então eu vou dividir pelo denominador e o resultado multiplicar pelo numerador. Divide pelo de baixo, multiplica pelo de cima. 2Rs dividido por 2Rs, 1. 1 multiplicado por 1, 1. E o mesmo vai se repetir aí nos próximos passos. Então, olha lá. Professor, não entendi. O que a gente está fazendo aqui? Simples. Dividindo pelo número de baixo e multiplicando o resultado pelo número de cima. 2Rs dividido por 2Rs dá 1. 1 multiplicado por 1, 1. E vem para cá. Copia o sinal e repete o processo. Tá? Resultado, o que nós temos? 1 mais 1 mais 1, 3. O 2R permanece aqui embaixo. Do outro lado da igualdade permanece 1 sobre a resistência equivalente. Beleza? Ah, professor, mas como é que saiu dessa forma aqui, né? Ó, e chegou naquilo que você está mostrando ali do outro lado? É simples, tá? Nós multiplicamos cruzado aqui, ó. Ok? Resistência equivalente que multiplica 3, vai ficar 3 vezes a resistência equivalente, que é igual a 1 que multiplica 2 Rs. 1 que multiplica 2 Rs. Esse 3 aqui está multiplicando, vai vir para o outro lado da igualdade dividindo, tá certo? Então, nós chegamos a essa forma aqui final. Deixa eu apagar isso que eu inseri na apresentação. Essa é a resistência equivalente à segunda associação. Lembra que eu falei que a questão é longa? Ela é mesmo, né? Não é difícil, mas ela é longa. Bom, terceira associação é essa que vocês estão vendo aqui, ó. Nós temos os dois resistores associados em paralelo e um terceiro que está em série. De novo, vamos passar da forma mais complexa para a forma mais simples. Beleza? Então, olha aí. Qual é o nosso objetivo? Copiei aqui, ó, tá? Temos duas resistências associadas em paralelos. Depois, essas duas vão ser associadas a uma terceira, que está em série. Mas nós vamos passar para a forma mais simples. No lugar dessas duas resistências que eu tenho aqui, ó, eu vou colocar apenas uma no lugar, que vai ser equivalente a essas duas juntas. Beleza? Ah, professor, já colocou o valor aí, R sobre 2? É, mas eu vou mostrar como é que se faz isso. Vamos lá. Tá aqui, ó. Puxar um pouquinho para cá. Olha lá. Por estar associadas em paralelo, 1 sobre a resistência equivalente é igual a 1 sobre R mais 1 sobre R. Beleza? O mínimo múltiplo comum entre R e R é R novamente, né? Então, divide pelo de baixo, multiplica pelo de cima. R dividido por R, 1. 1 multiplicado por 1, 1. Copia o sinal e repete o processo. Também dá 1. Agora nós temos 1 mais 1, 2 sobre R, que é igual a 1 sobre a resistência equivalente. De novo, multiplica cruzado, isola a resistência equivalente, e o que tu encontra é R sobre 2, ou meio R. Beleza? Bom, peguei esse resultado aqui, deixa eu pegar aqui o resultado, deixa eu dar um destaque para esse resultado aqui. É esse valor que eu estou substituindo aqui, ó. Certo? Então, agora nós temos duas resistências associadas em série. Uma vale meio R e a outra vale R. Beleza? Bom, como a associação aqui ela é em série, basta somar, tá? Então, eu vou somar as resistências. A primeira vale R sobre 2, a segunda vale R. Bom, teve que tirar o mínimo,
né? Continua sendo uma soma de fração. Professor, não é não. É, cara, porque é o seguinte, o R, você pode escrever R sobre 1, tá? E o mínimo múltiplo comum entre 2 e 1 é 2. Então, 2 dividido por 2, 1 multiplicado por R, R. Uma vez R, R. Tá? 2 dividido por 1, 2 multiplicado por R, 2 R's. Então está aqui. E o sinal de mais eu copiei. Tá? Então nós temos R mais 2 R's, 3 R's. Sobre 2, permanece aí o denominador 2, né? Deixa assim. Ou seja, se eu tivesse que substituir essas 3 resistências por uma única, o valor dela teria que ser de 3R sobre 2. Ou seja, 1,5R. Né? 3 dividido por 2 dá 1,5. 1,5 vezes o valor de apenas uma dessas resistências. E por fim, para a gente conseguir concluir essa questão, temos aqui a quarta associação. Eu vou usar a mesma lógica, considerando então o seguinte: essas 3 resistências estão em série, nós vamos somá-las, vai dar 3R, e essas outras aqui, essas outras 2 resistências também estão em série. Somando R mais R, 2 R's. No fim do processo, podemos reescrever isso de uma forma bem mais simples, que é o que está aqui embaixo. Vem comigo aqui. Essa resistência vale 3 R's, a de baixo vale 2 R's, isso aqui já representa a soma ali, né? Nós já calculamos a associação em série, e o que nos resta é uma associação em paralelo, beleza? Vamos lá, vamos embora. Tá aí, 1 sobre a resistência equivalente é igual a 1 sobre 3 R's mais 1 sobre 2 R's. Aqui a gente vai ter que tirar o mínimo múltiplo comum. O mínimo entre 3 e 2 dá 6. Tá? 6 R's. O que eu fiz aqui? Vamos lá, com calma. Mostrar devagarzinho aqui para vocês o passo a passo. Esse aqui dá para perceber, né, de forma mais simples. Então, olha só. 6 R's que estão sendo divididos por 3 R's. Tá? Então, divide. 6R dividido por 3 R's dá 2. 2 vai multiplicar o número que está aqui em cima, no numerador. 2 vezes 1, 2. Esse é o valor encontrado. Tá? A mesma coisa eu vou fazer aqui. 3 R's dividido por 2 R's, né, dá 3. Então, divide pelo de baixo e multiplica pelo valor de cima. 3, que é o resultado multiplicado por 1, dá 3, que é o valor que a gente coloca aqui. Beleza? Bom, vou apagar isso que eu fiz, foi só para explicar. Então, ficamos com 2 mais 3 dá 5 sobre 6 R's. E, de novo, né, multiplicando aqui, cruzado, certo? Nós temos a resistência equivalente multiplicado por 5 e 6 R's multiplicado por 1. Isola a resistência equivalente, o 5 que vai ficar multiplicando vai para o outro lado da igualdade dividindo, e chegamos à conclusão de que a resistência equivalente é igual a 6R sobre 5. Beleza, galera? Tranquilo? Bom, vamos lá. Comparando, isso aqui dá 0,25 R's, isso aqui dá aproximadamente 2 R's sobre 3, aproximadamente 0,66 R's, tá? Isso aqui dá 1,5 R, né? 3 dividido por 2, 1,5. E aqui nós temos 6 R's dividido por 5, né? 1,2. Bom, a maior resistência está representada aqui, tá? Então, na terceira associação. Então, a resposta correta é essa aí, Beleza? Tranquilo? É pela terceira associação que passará a menor corrente, ou será estabelecida a menor corrente elétrica. Beleza? Tranquilo?
Posso avançar? Bom, vamos lá. Qualquer dúvida, pergunta lá na sala, tá? Professor, não entendi aquela resolução lá não. E aí a gente retoma. Bom, terceira questão, tá aí. FAMEMA 2019. Um estudante de eletrônica, desejando medir valores de resistências elétricas, montou uma associação de resistores sem realizar soldagens. Para tanto, prendeu 5 resistores de 1000 ohms com fita adesiva e isolante, conectando as extremidades desses resistores a 2 clipes de papel, idênticos e de resistências elétricas desprezíveis. Para finalizar, conectou um resistor de 200 ohms a cada clipe, obtendo o arranjo ilustrado. Então tá aqui, ó. Vamos lá. Esse é o primeiro resistor. Esse é o último, né? Esses 2 resistores correspondem a 200 ohms, tá? Cada um deles. E os 5 resistores que estão aqui nessa região central, repare, estão associados em paralelo, né? E cada um possui 5 ohms de resistência. Bom, o que ele pede? O valor do resistor equivalente medido entre os pontos A e B. Será que nós temos aqui algumas opções. Galera, seguinte, já desenhei aqui também o esquema, tá? Então o esquemazinho aí é esse, ó. Vejam, esses são os 5 resistores centrais, R2, R3, R4, R5 e R6. Todos eles possuem resistência igual a 1000 ohms. E esses que estão aqui nos extremos, né, R1 e R7, cada um corresponde a 200 ohms. Beleza? Bom, de novo, nós vamos sair de uma situação mais complexa para uma mais simples. Beleza? Está aqui, ó. Nosso objetivo é sair de uma configuração como essa e chegar a isso aqui que está sendo mostrado. Deixa eu avançar um pouquinho, trazer um pouquinho para o lado. Tá aí. Bom, como fazer isso? Primeiro nós vamos considerar aqui, ó, que esses resistores, eles estão todos associados em paralelo, tá? E calcular a resistência equivalente. Bom, tá aí. Para uma associação em paralelo, vale a relação 1 sobre a resistência equivalente é igual a 1 sobre R2, mais 1 sobre R3, mais 1 sobre R4, mais 1 sobre R5, mais 1 sobre R6. Esses são os 5 resistores aí associados em paralelo. Substituindo por seus respectivos valores, lembra, fica fácil, né? Todos eles possuem o mesmo valor de resistência. Então a continha vai ficar facilitada. Olha lá. 1 sobre 1000, mais 1 sobre 1000, mais 1 sobre 1000, mais 1 sobre 1000 e assim por diante. Bom, 1 sobre a resistência equivalente, o mínimo múltiplo comum entre 1000, 1000, 1000, 1000 e 1000 é o próprio 1000, né? Então agora você vai dividir pelo de baixo, pelo denominador, e multiplicar pelo resultado pelo numerador. 1000 dividido por 1000 dá 1, multiplicado por 1 também dá 1. Trabalhoso, mas não difícil, tá? 1000 dividido por 1000, 1, multiplicado por 1, 1. Repete o processo aqui, ó. 1 mais 1 novamente, mais 1 novamente, mais 1 novamente. Beleza? Então teremos aqui, ó, somando esses termos, o resultado é 5, já está aqui. O denominador continua sendo 1000 e mais uma vez multiplica cruzado, né? Então vai ficar 1000 vezes 1, 1000. Resistência equivalente vezes 5, 5 vezes a resistência equivalente. Isolando a resistência equivalente, esse 5, né, passa para o outro lado da igualdade dividindo, e aí você tem 1000 dividido por 5, que dá 200 ohms. Beleza? Então, como é que nós vamos ficar aqui? Deixa eu deslocar um pouquinho para ficar menos poluído. Olha aí.
Então vamos para a forma mais simples, tá? Temos o primeiro resistor como sendo igual a 200 ohms. A resistência equivalente nós acabamos de calcular, também vale 200 ohms. E o último resistor, 200 ohms. Ficou fácil, né? Para calcular a resistência equivalente, basta somar esses termos. E aí, galera, ó, 200 mais 200 mais 200, que é igual a 600 ohms. E essa é a resposta final, tá? Então, a alternativa correta lá na questão é a letra B, ok? Deixe-me voltar aqui. Agora sim eu consigo riscar. Essa é a alternativa correta dessa questão. Bom, espero que tenham entendido. Vamos para a nossa última questão de hoje. Última questão lá do nosso formulário também, né? Vamos descer aqui. Questão também envolvendo uma associação mista, mas aqui nós precisamos prestar atenção no enunciado, precisamos interpretá-lo de forma correta para chegarmos ao resultado desejado. Então, olha só, Enem de 2018. Muitos smartphones e tablets não precisam mais de teclas, uma vez que todos os comandos podem ser dados ao se pressionar a própria tela. Inicialmente, essa tecnologia foi proporcionada por meio de telas resistivas, formadas basicamente por duas camadas de material condutor transparente que não se encostam até que alguém as pressione, modificando a resistência total do circuito de acordo com o ponto onde ocorre o toque. A imagem é uma simplificação do circuito formado pelas placas, em que A e B representam pontos onde o circuito pode ser fechado por meio do toque. Qual é a resistência equivalente no circuito provocado por um toque que fecha o circuito no ponto A? Então vamos lá, prestem atenção. Nós temos um circuito, isso aqui é um esquema muito simplificado, e o ponto A será pressionado. Isso aqui, ó, representa uma chave, ok? Ao pressionar o ponto A, essa chave será fechada. Então, olha lá o que acontece, pressionei, fechou aqui, ó. Então, vamos lá. Passeando por esse circuito, né, a corrente vai sair aqui, lembra? Estamos utilizando o sentido convencional da corrente elétrica. Sai do polo positivo em direção ao polo negativo. Chega no primeiro nó. Opa, deixe-me mudar aqui de camada. A corrente vai se dividir. E 1 e 2. Vai passar por aqui. Olha só, aqui o circuito está aberto. Tá? Então, o que vai fazer é passar por aqui. Chega a esse nó. Vem para cá porque a chave está fechada. Chega ao segundo nó. A corrente passa por esse resistor e chega novamente à fonte. Tudo bem? Então, o circuito simplificado, a representação simplificada, após o toque, é esse que está sendo representado aqui. Ó. Ok? Veja, temos dois resistores aqui, associados em paralelo, e mais um resistor que vai ser associado em série. Então, primeira coisa, temos esse circuito. Precisamos considerar, né, que esse circuito aí, nesse circuito está presente uma associação em paralelo, que é essa aqui. Calcular a resistência equivalente a esses dois resistores e avançar, né, para um circuito mais simples, onde nós temos apenas dois resistores associados agora em série. Beleza? Entenderam? Então vamos lá. Para chegarmos a essa configuração, deixa eu voltar um pouquinho aqui antes. Primeiro nós vamos calcular essa associação aí, ó, o valor dessa associação. Beleza? Então tá aí.
1 sobre a resistência equivalente é igual a 1 sobre 4.000. Por que 4.000? Porque, olha lá, ó, são 4 quiloohms. Tá? Lembra que o prefixo K indica 1000. Então, 1 sobre 4.000 mais 1 sobre 4.000. De novo, mesmo valor no denominador, o cálculo fica simples, né? Então, mínimo múltiplo comum entre 4.000 e 4.000 é 4.000. 4.000 dividido por 4.000 dá 1. Multiplicado por 1 dá 1. Está aqui. Mais 4.000 dividido por 4.000 dá 1. Multiplicado por 1 também dá 1. Esse é o valor que aqui está representado. Beleza? No final, nós temos 2 sobre 4.000, que é igual a 1 sobre a resistência equivalente. Mais uma vez, multiplica cruzado. Tá? Isola o valor da resistência equivalente. Eu vou até repetir o processo aqui ao lado, ó, caso alguém ficou com dúvida, né? Fica assim, ó, 1 que multiplica 4.000, que é igual a 2 que multiplica a resistência equivalente. Como eu quero encontrar o valor da resistência equivalente, 1 vezes 4.000 dá 4.000, dividido por 2 é igual a resistência equivalente. Beleza? 4.000 dividido por 2 dá 2.000. Esse é o resultado que aqui está representado. Beleza? Deixa eu dar um destaque aqui para esse resultado que nós encontramos. Ah, essa é a resposta definitiva? Não, né? Não. Por que não? Porque esse é o resultado dessa associação. Tá? A resistência equivalente não ao circuito completo, apenas a esses dois resistores que estão associados em paralelo. Avançando aqui, temos então a resistência equivalente vale 2.000 ohms. A terceira resistência, ó, também vale 4 quiloohms, ou seja, 4.000 ohms. Como trata-se de uma associação em série, basta somar, né, galera? Então, 2.000 mais 4.000 é igual a 6.000. E a resposta correta é 6.000 ohms. Eu cortei aqui a alternativa, não lembro qual é a alternativa lá no Forms, mas enfim, o resultado é de fato esse. Deixa eu diminuir aqui um pouquinho, né, tentar ajustar, e a resposta está aí. Ok, galera? Bom, espero que tenha sido útil essa nossa videoaula e nos vemos na próxima semana, dessa vez, espero eu, de forma presencial. Valeu, tchau, tchau, galera. Até a próxima.